Questões dissertativas. Como as crises sanitárias influenciaram os hábitos de higiene e biossegurança da população mundial? Resposta: as crises sanitárias desencadearam situações de alerta, influenciando positivamente os hábitos de higiene e biossegurança, com maior atenção à prevenção de doenças. Quando surgiu o conceito escrito de biossegurança e qual evento contribuiu para a sua maior busca? Resposta: o conceito escrito de biossegurança surgiu no século XX, impulsionado pela epidemia de AIDS, que aumentou a busca por medidas para diminuir o risco de exposição a organismos patogênicos. Cite um exemplo histórico de medida de biossegurança anterior ao século XX e descreva-o. Resposta: em 1619, durante uma epidemia de peste, Charles Delorme inventou uma vestimenta de couro com botas, luvas e uma máscara com bico contendo produtos para filtrar o ar, acreditando na transmissão da doença pelo ar. Por que as medidas de biossegurança utilizadas durante a epidemia de peste não foram eficazes? Resposta: as medidas não foram eficazes devido à falta de conhecimento científico sobre a bactéria causadora da peste e seu modo de transmissão, levando a práticas de proteção inadequadas. Em que ano o Brasil regulamentou a biossegurança e qual lei está em vigor atualmente? Resposta: o Brasil regulamentou a biossegurança em 1995, mas a lei atual é a número 11.105, de 2005. Quais reflexões sobre biossegurança podemos tirar das crises globais de saúde? Resposta: podemos refletir sobre o saldo resultante dessas crises, as novidades para combater futuras crises sanitárias e os aprendizados em termos de biossegurança. Descreva a varíola, seus sintomas e como foi erradicada. Resposta: a varíola causava febre, dores no corpo, vômitos e úlceras cutâneas. Foi erradicada através da vacinação em anel dos contatos, vacinando todas as pessoas que tiveram contato com alguém diagnosticado com o vírus. Qual o agente causador da peste bubônica e como ela se disseminou na Europa? Resposta: a peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de roedores. Disseminou-se na Europa devido às precárias condições de higiene e saneamento na Idade Média. Quais eram os hábitos de higiene na Idade Média que contribuíram para a disseminação da peste bubônica? Resposta: os hábitos incluíam banhos raros, esgoto jogado pela janela, roupas pouco lavadas e casas infestadas de ratos. Quais são os sintomas da peste bubônica e por que a forma pneumônica é mais preocupante? Resposta: os sintomas incluem febre, sintomas gripais e bubões, que são tumefações dos linfonodos. A forma pneumônica é mais preocupante por ser transmitida de pessoa a pessoa. Qual o agente causador da cólera e como ela se dissemina? Resposta: a cólera é causada pela bactéria Vibrio cholerae, disseminada pela falta de saneamento básico, que contamina a água e os alimentos. Quais são os sintomas da cólera e qual a principal medida de prevenção? Resposta: os sintomas incluem distúrbios intestinais e desidratação. A principal medida de prevenção é o saneamento básico. Qual foi a maior pandemia do século XX? Qual o seu agente causador? Resposta: a maior pandemia do século XX foi a gripe espanhola, causada pelo vírus influenza A, subtipo H1N1. Quais medidas foram tomadas durante a pandemia da gripe espanhola para deter o contágio? Resposta: as medidas incluíram discussão de medidas preventivas, debate sobre o uso de máscaras, confinamento e fechamento de instituições não essenciais. Qual o impacto econômico das pandemias?
Resposta: as pandemias causam impacto econômico significativo devido ao fechamento de atividades não essenciais e à necessidade de manutenção de serviços básicos como saúde e alimentação. Como a falta de recursos e conhecimento sobre prevenção influenciaram a disseminação da varíola nas grandes navegações do século XV? Resposta: a escassez de recursos de higiene e a falta de conhecimento sobre prevenção facilitaram a disseminação da varíola durante as grandes navegações, levando a uma grande onda de transmissão global. Por que a peste bubônica ainda é encontrada em regiões de extrema pobreza? Resposta: a peste bubônica ainda é encontrada em regiões de extrema pobreza devido às condições de higiene e saneamento precários, que favorecem a proliferação de roedores e a transmissão da doença. Qual a importância da notificação à OMS em casos de doenças graves e de rápida evolução como a peste bubônica? Resposta: a notificação à OMS é necessária de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, permitindo o monitoramento e a coordenação de ações para evitar a disseminação internacional da doença. Quais foram os principais desafios enfrentados durante a pandemia da gripe espanhola em relação à informação e ao uso de máscaras? Resposta: os principais desafios incluíram discursos contraditórios na mídia sobre o uso de máscaras e a dificuldade em implementar medidas preventivas eficazes devido à falta de consenso e informação clara. Como a vacinação em anel contribuiu para a erradicação da varíola? Resposta: a vacinação em anel, que consistia em vacinar todas as pessoas que tiveram contato com alguém já diagnosticado com o vírus, criou um anel de imunidade que impediu a propagação da doença, levando à sua erradicação. Questões dissertativas: como os resíduos são definidos e quais são os principais tipos de resíduos gerados? Resposta: resíduos são materiais que sobram após uma ação ou processo produtivo. Os principais tipos são sólidos, líquidos e gasosos, gerados na extração de recursos naturais, transformação, fabricação ou consumo de produtos e serviços. Quais são as características dos resíduos sólidos e como eles podem ser aproveitados? Resposta: resíduos sólidos resultam de atividades humanas e podem ser aproveitados para reciclagem ou reutilização. São frequentemente chamados de lixo e originam-se de residências, indústrias, hospitais, comércio, serviços de limpeza urbana ou agricultura. Quais são os diferentes tipos de resíduos sólidos quanto à sua natureza e como eles se distinguem? Resposta: os tipos incluem lixo doméstico ou residencial, lixo comercial, lixo público, lixo domiciliar especial e entulho de obras. Distinguem-se pela origem e composição. Descreva as características do lixo doméstico ou residencial e do lixo domiciliar especial. Resposta: lixo doméstico é gerado por pessoas em suas residências, como restos de alimentos, papéis e plásticos. Lixo domiciliar especial inclui restos de cascas de frutas, produtos deteriorados, papéis, revistas, embalagens, papel higiênico e fraldas descartáveis. O que é o lixo comercial e quais exemplos de estabelecimentos o produzem? Resposta: lixo comercial é gerado pelo setor terciário, como restaurantes, lojas, barbearias, supermercados e bancos. Quais são os componentes do lixo público e como ele é gerado? Resposta: o lixo público é composto por folhas, papéis, plásticos, galhos de árvores, poda de árvores, jornais, madeira, entulhos, animais mortos, terra, areia,
alimentos e restos de embalagens, provenientes dos serviços de limpeza pública. Qual a importância de um correto reaproveitamento dos resíduos da construção civil e quais os impactos ambientais da sua má gestão? Resposta: o correto reaproveitamento evita a degradação ambiental. A má gestão contribui para a degradação ambiental, pois a indústria da construção civil é uma das que mais contribui para esse problema. Por que pilhas e baterias são consideradas produtos perigosos e quais os riscos associados ao seu descarte inadequado? Resposta: pilhas e baterias contêm materiais pesados que podem atingir a cadeia alimentar humana, apresentando sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente quando descartadas de forma inadequada. Quais metais tóxicos são encontrados em pilhas e baterias? Resposta: contém metais tóxicos como chumbo, cádmio, mercúrio, níquel, prata, lítio, zinco e manganês. Por que lâmpadas fluorescentes são consideradas resíduos perigosos e quais os riscos associados à sua quebra ou descarte inadequado? Resposta: lâmpadas fluorescentes contêm mercúrio, um metal altamente tóxico. Quando quebradas, queimadas ou descartadas em aterros sanitários, liberam vapor de mercúrio perigoso para o sistema nervoso. Quais os problemas ambientais associados ao descarte de pneus e quais os riscos à saúde pública? Resposta: o descarte de pneus causa problemas ambientais devido à enorme quantidade produzida e dificuldades na coleta, armazenamento e destinação. Representam uma ameaça à saúde pública por propagar doenças e contaminar o ar, o solo e o lençol freático. O que é a coleta seletiva e qual a sua importância para o gerenciamento de resíduos sólidos? Resposta: a coleta seletiva é um sistema de controle dos resíduos sólidos domésticos, que separa o lixo para reciclagem e reutilização, reduzindo o volume destinado a lixões e aterros. Quais são as vantagens da coleta seletiva para o meio ambiente e para a sociedade? Resposta: as vantagens incluem a redução do volume de lixo em lixões e aterros, aumento da vida útil dos aterros, economia de energia na produção de novos materiais, fonte de renda para catadores, transformação de materiais que levariam séculos para se decompor, efeito de demonstração na educação ambiental e materiais mais baratos para a população de baixa renda. Como funciona o processo de incineração de resíduos e quais as suas vantagens e desvantagens? Resposta: a incineração é a queima controlada a temperaturas entre 800 e 1000 graus Celsius, eliminando micro-organismos patogênicos e demandando pouco espaço físico. A desvantagem é a poluição ambiental, que exige instalações antipoluição. Quais são as vantagens e desvantagens dos aterros sanitários como forma de disposição final de resíduos? Resposta: as vantagens incluem a redução dos impactos causados pelos resíduos, menores custos de investimento e operação, disposição adequada do lixo, capacidade de absorção de grande quantidade de resíduos e condições especiais para a decomposição biológica da matéria orgânica. A desvantagem é a emissão de gases tóxicos poluentes. Quais os cuidados necessários para a construção de um aterro sanitário? Resposta: é necessário construir em área apropriada, com estudos da topografia para evitar contaminação do solo e do lençol freático, ambiente cercado com altura mínima de 2,5 metros e segurança 24 horas por dia. Sistema de proteção para as águas subterrâneas e sistema de drenagem de águas pluviais. Como funciona o processo de compostagem e quais os seus benefícios para o meio ambiente? Resposta:
A compostagem é a decomposição biológica de materiais orgânicos pela ação de micro-organismos, transformando a matéria orgânica do lixo em composto orgânico, aumentando a vida útil dos aterros sanitários e produzindo um ótimo condicionador do solo. Quando os resíduos de serviços de saúde, RSS, ganharam destaque legal no Brasil e quais normas regulamentam o seu gerenciamento? Resposta: os RSS ganharam destaque legal no início da década de 90, com a Resolução CONAMA número 006 de 19 de setembro de 1991. As normas e procedimentos regulamentam a geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos. Quais são os grupos de resíduos de serviços de saúde, RSS, de acordo com a RDC Anvisa número 30604 e Resolução CONAMA número 35805? Resposta: os grupos são A, B, C, D e E, classificados em função de suas características e riscos ao meio ambiente e à saúde. Quais são os procedimentos de segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e tratamento dos resíduos de serviços de saúde, RSS? Resposta: a segregação é a separação dos resíduos na fonte geradora. O acondicionamento é embalar os resíduos em sacos ou recipientes. O armazenamento é guardar temporariamente os recipientes. O transporte é levar os resíduos em equipamentos de coleta. O tratamento visa minimizar o risco à saúde e preservar o meio ambiente.